Muito compartilhar com você. Se você trouxe a sua Bíblia, hoje não é domingo, mas é dia de ler a Bíblia. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago. Tiago. Para você que não sabe onde fica o livro de Tiago, fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse, amém? Novo Testamento. Está ficando mais fácil. Depois de Atos, agora já entreguei, hein? Tiago, capítulo de número 1. Eu amo essa palavra. A palavra diz para mim e para você: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, presta atenção nesse texto que você vai ler comigo agora. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Fale comigo, alegria. Cara, eu não tinha combinado nada com o Mário, até porque ele nem sabia o texto que eu ia pregar hoje, mas você foi usado hoje em vaso, meu Deus do céu. Então, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Motivo de alegria é o quê? O motivo de alegria, o fato de passarem por provações. Exatamente, é o que está escrito. Eu vou ler mais uma vez, porque talvez a sua versão é diferente da minha, não sei como é que está a sua versão escrita aí, talvez a sua tradução ficou um pouco diferente da minha, mas tanto a que está no telão, quanto que está ali, que é NVI, a sua talvez é ARA, seja um pouco diferente, mas eu acredito que vai estar falando a mesma realidade. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diga comigo, perseverança. Fala com fé aí para uns dois do seu lado, perseverança. Irmão, hoje é culto fé, fala para o irmão que está do seu lado, perseverança. Isso. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez nessa noite? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor vai liberar nessa noite. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos levado a um entendimento do que a Tua presença ela é suficiente, ainda que circunstâncias, ainda que as realidades externas digam ao contrário, nós permaneceremos firmes com a Tua palavra. Por isso eu digo nessa noite, profetizo sobre a vida dos meus irmãos, que a nossa mente possa estar aberta para receber a Tua palavra, os nossos ouvidos atentos à Tua voz, os nossos olhos abertos para ver o que o Senhor está falando, para que a Tua palavra seja liberada nessa noite como semente lançada em terra boa. Nós declaramos em nome de Jesus que todo e qualquer tipo de opressão, todo e qualquer tipo de amarra, todo e qualquer tipo, Pai, de perturbação agora, nós damos uma ordem no reino do Espírito, que todo espírito maligno, que todo demônio, que todo levante, que toda seta agora bata em retirada em nome de Jesus. Nós declaramos que toda distração caia por terra, Pai, que essa palavra gere frutos e frutos eternos, que os meus irmãos saiam dessa noite, Pai, diferente da maneira qual eles entraram por aquela porta, não por causa da minha palavra, mas por causa da Tua palavra, porque a Tua palavra não volta vazia, porque o Senhor não mente, o Senhor cumpre e vela pela Sua palavra. Por isso eu oro nessa noite mais uma vez, Espírito Santo de Deus, você tem liberdade no nosso meio, faça o que o Senhor quiser, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele: por que você parou? Isso, aí o varão até falou com uma entonação ali, o Alex falou com uma entonação, por que você parou? Então, por que você parou? Por que você parou? Talvez você nunca se perguntou isso, irmão. A gente já está no mês de outubro. Está no mês de outubro. Tem gente que está achando que a gente está em janeiro ainda. Não. Tem gente que já está achando que a gente já está em janeiro do outro. Não, calma. O ano ainda não acabou, irmão. Vou falar mais uma vez, o ano não acabou, ainda tem realidades que nós vamos viver nesse ano, ainda realidades sobrenaturais, prosperidade, portas abertas, avanço, a ativação ainda esse ano.
Não, pastor, porque ano que vem, não, irmão, calma, não acabou o ano ainda, tem muita coisa até o final da festa. Mas por que você parou? Por que você não permaneceu? Por que você não perseverou? Essa carta, eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem em cima dessa carta para os nossos líderes, terça-feira ontem, para os líderes da nossa igreja. Não sei se você sabe, mas a cada 15 dias a gente se reúne, a gente estuda a palavra junto, a gente ora pelo seu ministério, a gente ora por cada membro dessa igreja. Posso ouvir um amém por isso? Aleluia. A gente está em constante oração para que você seja abençoado, em constante alinhamento para que a nossa igreja possa avançar. E eu trouxe uma passagem, uma mensagem em cima desse texto. Eu comecei a trazer algumas realidades que eu acho importante. Antes da gente começar a falar de fato daquilo que o Senhor tem para hoje, e a pergunta hoje, que é o tema da nossa mensagem, é: por que você parou? A gente precisa entender que quem está escrevendo essa carta é Tiago, não Tiago discípulo, Tiago irmão de Jesus. E agora começa a ficar mais interessante a história, porque Tiago, irmão de Jesus, só de fato em Atos capítulo de número 12, capítulo de número 15, a palavra vem dizer para mim que só depois da ressurreição de Cristo é que Tiago, de fato, se torna um seguidor de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, esse mesmo, o que provavelmente era um daqueles que, quando Jesus foi pregar na sua terra natal, o que a palavra diz? Que ali Jesus não pôde fazer muitos milagres, até porque eles perguntaram: não é esse Jesus, o filho de José? O filho da Maria? Os seus irmãos não são esses que estão conosco? E a palavra diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, a não ser curar alguns enfermos e expulsar demônios. Imagina se ele não pudesse fazer muitos milagres ali, amém? Mas o fato é que o irmão de Jesus, Tiago, só entendeu a mensagem que estava sendo liberada e creu naquilo que Jesus de fato veio fazer a partir da ressurreição dele. E Paulo diz isso em Romanos capítulo de número 1, acerca da ressurreição de Cristo. Ele diz: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo do Evangelho de Deus, o qual foi prometido por antemão pelas Escrituras Sagradas e por meio dos seus profetas, acerca de Jesus, o Filho de Deus, descendente de Davi. Foi por causa dele e por meio dele que recebemos graça e apostolado para chamar entre todas as nações um povo para a obediência por meio da fé. Em outras palavras, quando Jesus faz a sua obra redentora, se entregando na cruz por nós, não apenas aqueles que já criam antes mesmo de ver, mas aqueles que ainda não criam, a partir do sacrifício e da ressurreição de Cristo, começaram a crer na obra que o Senhor tinha feito por meio de Jesus. Todo mundo está entendendo onde eu estou falando? Hoje eu falo para mim e para você por que você parou. Precisava te dar essa introdução para você poder entender isso. Em outras palavras, Tiago só começou a crer em Jesus, não apenas como seu irmão, mas como Salvador, o Messias, aquele que haveria de vir depois da obra de Jesus na cruz. Quando ele de fato viu seu irmão morrer e ressuscitar pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, trazendo dos mortos Jesus, para que nós pudéssemos ter redenção. E agora, esse Tiago não era apenas o Tiago que estava ali fazendo parte de um movimento, porque às vezes a gente gosta de fazer parte de movimentos. Não tem amém, porque talvez você nem movimento goste de participar, né? Então, por quê? Porque normalmente o movimento é aquilo, é um movimento, mas todo movimento acaba. A maior parte dos movimentos, por maior que seja o movimento, uma hora ou outra, esse movimento vai acabar. Seja um movimento filosófico, um movimento ideológico, qualquer tipo, movimento político, uma hora ou outra, o movimento para. E se o movimento para de se movimentar, acabou o movimento. Bem dilmático isso aqui que eu falei para você aqui agora, mas você entendeu. Para que seja um movimento, precisa continuar se movendo, ou seja, se ele para de se mover, acabou o movimento. E muitos achavam que o que Jesus tinha feito, assim como outros mestres da época, era criar um movimento. Tanto que eles falavam: olha, se isso vem de homens, uma hora ou outra, isso vai acabar. Atos fala isso para mim e para você. Quando eles incitam matar Pedro, o que eles falam? Não, olha só, não mata eles não, porque se for igual aos outros, o mestre deles morreu. Eles estão dizendo que o deles ressuscitou. Se isso for de homens, uma hora ou outra isso vai acabar. Sabe por quê? Porque nós temos o costume de parar no meio do caminho. Vou falar mais uma vez, desde a época de Jesus, desde antes de Jesus e agora depois de Jesus,
nós temos um hábito: desistir, parar, abandonar, deixar para o lado. Se está difícil demais, a gente para. Se está complicado demais, a gente não quer. Se tem que fazer esforço demais, eu achei que era legal esse negócio de academia, toda segunda-feira eu começo, mas aí eu paro na sexta. É porque no final de semana tem que parar de comer besteira, é muito difícil, eu não quero mais. É comum. Mas existem coisas que a gente precisa entender que são comuns, mas não são normais. Como, por exemplo, câncer é comum, mas não é normal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Drogas são comuns, mas não são normais. Injustiças são comuns, mas não é normal. Relacionamento homoafetivo é comum, mas segundo a palavra, não é normal. Imoralidade sexual hoje, sexo antes do casamento, qualquer que seja a imoralidade sexual, é comum, mas não é normal. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? O problema é que a gente costuma normalizar aquilo que é comum. Sendo assim, a gente costuma deixar de lado, porque dá muito trabalho a gente tentar fazer alguma coisa. Dá muito trabalho a gente continuar aquilo que precisa fazer. Dá muito trabalho a gente questionar. Ah, não, pastor, quer saber? Eu já abandonei. Eu já deixei para lá. Quantas e quantas vezes a gente conversa com alguém e fala assim, e aí, irmão, como é que está lá? Ah, não, pastor, já deixei, já dá muito trabalho. Ah, parei já. Mas aquele projeto, não, já deixei para trás. Já abandonei já. E Tiago, nesse mesmo texto, ele diz, não se limitem em apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes. Eu fico imaginando o cara que por muito tempo, só no ministério de Jesus foram 3 anos, que estava ouvindo o que Jesus falava, mas não praticava. Se tem alguém que tinha autoridade para escrever, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela, era Tiago. Porque Tiago estava ouvindo a palavra, e ele conhecia, e quantas vezes, não aqui na nossa igreja, glória a Deus, aleluia, mas quantas e quantas vezes a gente senta com pessoas para dizer, não pastor, isso aqui eu já sei. Não irmão, eu acho que você deveria, não, isso aqui eu já sei também. Na boa irmão, a gente já sabe tudo. O problema é que a gente não pratica. A gente já conhece essa palavra. O problema é que a gente não vive. Porque a gente tem o costume de deixar para o lado. De não perseverar. De deixar para trás. Está difícil, deixa para o lado. Está tendo oposição, não quero mais. Está tendo levante do Satanás, ai meu Deus, o diabo levantou. Que isso, irmão? Você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios. Vou falar mais uma vez, você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios, para curar os enfermos, para declarar vida de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite em nome de Jesus? Hoje é culto fé, irmão, me ajuda a pregar. Por que você parou? Tiago, ele está dizendo aqui, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por provações. Sabe por quê, irmão? Porque dificilmente, e agora eu acho que você há de concordar comigo, dificilmente você é trabalhado nas coisas quando elas estão fáceis. Dificilmente você tem que fazer um esforço quando as coisas estão tudo bem. Você não lembra nem de orar quando está tudo bem? Nem para agradecer, Deus, obrigado. Agora, quando o calo aperta, irmão, até jejuns, irmão, aqui na igreja faz. A gente fala assim, faz jejum antes. Não. Quando está quebrando, está desmoronando, meu Deus do céu, vamos fazer um jejum. O pastor tem monte para subir? Ele estava subindo só no monte de coberta, agora ele quer subir no monte para orar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém, né? A gente entrou agora em 100 dias de jejum e oração, sabe para quê? Por ativação. Para ligar você na tomada assim, mas eu vou fazer assim, Não dá mais. Quantos e quantos ministérios foram abandonados no meio do caminho durante esses anos? Quantos sonhos foram deixados para trás? Quantas palavras proféticas foram liberadas sobre a tua vida? E por algum motivo, seja ele dificuldade, seja provações, sejam opressões, sejam levantes, sejam dificuldades financeiras, sejam realidades que dizem ao contrário daquilo que o Senhor falou, e nós desistimos no meio do caminho. A pergunta que eu te faço é,
por que você parou? Deus mandou você parar? E eu não preciso perguntar, porque eu sei que, assim como eu, tem áreas na minha e na sua vida que talvez você já deixou para trás, porque não passou a dar muito trabalho. Vai ter um esforço muito grande para viver. Esses dias eu estava conversando com meu pai, e tem um rapaz que a gente conhece lá no Brasil, e alguns anos atrás, ele treinava comigo, e aquela coisa lá toda, e eu lembro que ele estava fazendo faculdade ainda na época de educação física, e queria ser personal, aquela coisa era toda. E aí, essa semana meu pai falou assim, cara, e aí e tal, mano, né, cara, se prepara, vai lá, eu sei que você tem um sonho de sair daqui, e aí, sair da cidade que você está morando agora, ir mais longe, gerar realidades, cara, você pode conectar com o neto lá, tá na América, cara, para você viver, você que é atleta, não sei o quê. Aí sabe o que ele falou pro meu pai? Ah, seu Silas, eu já deixei isso de lado, dá muito trabalho. Já deixei, tem que aprender inglês? Não. The book's on the table, já está difícil demais para mim, não dá não. Não sei falar nem hi nem bye, thank you, sorry, já foi. Porque tem um esforço. O problema é que a gente acha que depois que Deus libera a palavra, a gente não precisa fazer mais nada. É isso, não tem amém, eu estou crendo que Deus está falando com você. Hoje eu estou perguntando, por que você parou? Depois que Deus libera a palavra, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, no mínimo é 50%, 50-50, 50-50, 50 de Deus, 50 de você. Deus liberou a palavra para você, você vai para as nações. Amém. E você não fala inglês. Eu vou para as nações, nenhum passaporte você tem. Por que a gente acha, e por que a gente limita? Tiago diz, não se limitem em apenas ser ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes dessa palavra, aqueles que se movem e andam sobre a palavra e na visão que Deus tem dado. Irmão, nós precisamos ser essa igreja que anda na palavra e segue a visão que o Senhor tem dado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Eu pergunto para você, por que você parou? Tiago diz, irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas, e não é uma provação, né? Vamos deixar claro aqui. Obrigado. Diversas provações. Então, se existe algo que a gente precisa aprender, que na vida do crente, irmão, I'm so sorry, eu vou te contar essa. Talvez até hoje não te contaram. Te venderam um conto de fadas, né? O evangelho infantil. E para você que é um pouco mais antigo, você vai entender essa referência, que tudo que você pediu, o cara lá de cima vai mandar. Não vai. Não vai. Não vai. Sorry. Vai chegar uma hora que não. Não é sobre isso, irmão. Tem de bom ânimo quando passares por diversas provações. E ele continua dizendo, pois vocês sabem, irmão, e eu vou trazer essa palavra para você. Você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. Você sabe, em outras palavras, eu e você, nós sabemos. Nós sabemos que é no meio da dificuldade que a gente dobra o joelho e fala assim, Senhor, eu preciso de você, senão eu vou desistir. Senhor, eu preciso da sua palavra, eu preciso de um socorro, eu preciso de alguém, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma palavra, eu preciso de alguma coisa, Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, irmão. Perseverança fala sobre permanecer. Perseverar é não desistir, é não abandonar, é não deixar para trás, é não fazer pouco caso daquilo que Deus entregou para você. E agora eu vou fazer uma pergunta de costa, para você não achar que é para você. O que é que Deus te entregou, irmão, que você abandonou no meio do caminho? Foi sua casa? Foi seus filhos? Foi seu ministério? Foi os dons que o Senhor entregou para você? Foram seus talentos? O que você deixou de perseverar? Bom, hoje é culto fé, eu vim trazer uma palavra para você de ânimo, aleluia. E a palavra de ânimo é, por que você parou?
Não, pastor, estava cansado. Irmão, está cansado? Deixa eu te falar. Dobra o joelho, fala: Senhor, eu estou cansado. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é deixar para trás e falar assim: Senhor, eu estou cansado, tchau. Fica aí com o teu sonho, fica aí com a tua palavra, fica aí com o teu projeto, arranja outro para fazer. Isso não é perseverar, irmão. Sabe qual que é a diferença de crente para outra realidade que você pode ver? Se tem uma coisa que o crente faz, ele persevera. O crente de verdade, irmão, ele persevera. Vou falar mais uma vez: o crente de verdade, ele persevera. Pode vir luta, pode vir perseguição, pode vir o que for, irmão. Ele persevera, e ele diz, a palavra diz para mim e para você, a perseverança. Mais uma vez, verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Deixa eu falar uma coisa para você, crente lindo e maravilhoso, e eu não vou falar com voz assim, para ver se você vai aceitar, porque crente maduro escuta mensagem de jeito maduro. Não, acho que você não entendeu o que eu estou falando, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Yeah. Acho que dá para a gente falar com crente maduro, realidades maduras do reino de Deus. A perseverança tem que ter ação completa para gerar em mim e você maturidade. Você que tem filho, você que é pai, deixa eu fazer uma pergunta para você: você dá tudo que o seu filho te pede, irmão? Não, não dá, porque ele não sabe o que é melhor para ele. Vou falar mais uma vez, desculpa se você é o pai que dá tudo. Acho que a nossa metodologia de educação vai ser outra aqui, porque no reino de Deus não é assim que funciona. Você não dá tudo o que seu filho quer, você dá tudo o que seu filho precisa. Vou falar mais uma vez: você não vai dar tudo o que seu filho quer, você vai dar para ele tudo o que ele precisa. Da mesma maneira, o próprio Jesus fala isso: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. O problema é que a gente acha que o Pai que está no céu vai dar o que a gente quer. Não, Ele vai te dar o que você precisa. Porque filho maduro entende que a perseverança deve ter ação completa, assim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sabe o que é integridade? Talvez essa palavra não seja muito comum no seu vocabulário, mas vou fazer um jeito fácil de você entender. Leite integral, whole milk, ok? Já está falando integral, fala sobre ser inteiro, ser completo. Tudo que é integral, ele é inteiro. Agora o desnatado, o outro lá que é, como é que é o nome que tem? Isso aí, você sabe, né? Americanizado, você sabe o que eu estou falando. Ele tem menos leite, porque ele é meio que diluído. Em outras palavras, o Senhor quer que eu e vocês sejamos prontos para viver a totalidade daquilo que Ele quer. Vou falar mais uma vez: para que você viva a totalidade do que o Senhor quer, você precisa estar inteiro para isso. O Senhor não vai te dar o inteiro, você estando pela metade. Se você quer viver o tudo de Deus, você precisa estar pronto em tudo para Deus. É nas suas finanças, é na maneira que você se relaciona com as pessoas, é na maneira qual você entende e obedece a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Você precisa estar maduro e íntegro, sem que falte a vocês coisa alguma. Irmão, se existe algo que eu tenho aprendido nos últimos anos, é que o Senhor tem prazer em cuidar dos seus filhos, como um bom pai. Talvez quando a gente fala de Deus Pai, a referência que você teve de pai não seja uma referência tão agradável para você vincular a Deus. E esse, com certeza, a gente já falou isso várias vezes no culto de homens aqui, esse é um dos planos de Satanás, para trazer a distorção da figura masculina dentro do lar. E a gente não vai entrar nesse assunto, porque esse aqui é outra realidade, eu não vim pregar sobre isso hoje. Mas talvez vincular a sua figura paterna à realidade de Deus Pai, para você não seja algo legal, porque talvez o seu pai não deu o que você precisava. Talvez houve falta no relacionamento seu com o seu pai. Mas o nosso Deus
Ele é completo, Ele é íntegro, não falta nada em Deus, irmão. Vou falar mais uma vez para ver se você entende isso. Não falta nada no nosso Deus, Ele é completo, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É por meio dele que todas as coisas foram geradas e pelo poder da sua palavra elas existem. Ele é o Pai da eternidade, Ele gerou a eternidade. Não falta ao Senhor coisa alguma, não falta ao Senhor paciência, não falta ao Senhor justiça, não falta ao Senhor amor, não falta ao Senhor equidade, não falta nada ao Senhor, não falta ao Senhor recursos. Gênesis vem dizer para mim e para você que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Em outras palavras, se nós ainda não estamos completos, nós precisamos passar por processos que nos deixem completos à maneira que o Senhor espera de nós. Por isso que tem de bom ânimo quando passardes por várias provações, pois essas provações geram em vocês perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e não falte a vocês coisa alguma. E a pergunta que eu faço é: por que você parou? Por que você parou? Por que você desistiu? Por que você não perseverou? Sabe o que Hebreus 10 fala para mim e para você? Abre aí, Hebreus, capítulo de número 10. Um pouquinho antes. Está comigo? Diga amém. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, verso de número 19, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos do Senhor com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de unirmos ou de nos reunirmos, dependendo da sua versão, como igreja, como é o costume de alguns. Se naquela época o povo já não gostava de ir para a igreja, imagina hoje, irmão, está aqui, está escrito aqui, ó. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E deixa eu falar para você, está se aproximando o dia. Ele falou para a gente poder incentivar você, então venha para a igreja, irmão, é bom você vir para a igreja. Verso de número 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que já recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morreria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Verso de número 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Talvez você não entendeu nada do que eu estou falando aqui para você. O que ele está falando é: irmão, lembra antigamente? Antigamente era por meio da lei, agora você foi alcançado por Jesus. Por meio da lei, se tivessem 2 ou 3 testemunhas dizendo que você de fato descumpriu a lei, você seria morto por causa disso. Mas agora, pela essa graça de Deus, você tem remissão de pecados, você tem acesso a uma vida nova. Só que você tem pegado o que Jesus tem feito, tem pisado no sangue dele, tem profanado o Senhor, tem desistido daquilo que ele tem feito pela sua vida, tem abandonado a fé, tem abandonado os sonhos. E ele diz, verso de número 32, lembrem-se dos primeiros dias. Ele está lembrando essa igreja.
Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, ou seja, que a palavra foi liberada sobre vocês, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Ele está falando para uma igreja, cara, vocês esqueceram que no começo vocês estavam passando luta? Vocês esqueceram que no começo, quando chegou aí, cara, era só perseguição, era só luta, era só batalha. Era muita luta, era muito sofrimento, tá vendo, irmão? É muita luta, é muito sofrimento. A gente está achando que é outro evangelho. Mas é independente das lutas, independente do sofrimento, o Senhor espera de mim, de você, que nós possamos entender que as tentações, as provações, as lutas servem para nos aperfeiçoar em perseverança. Quem está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? E ele diz, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Você está lendo essa mesma carta que eu aqui, irmão. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram. Fala comigo, alegremente. Isso, é com alegria, então fala com um sorriso, alegremente. Alegremente o confisco dos seus próprios bens. Olha que beleza. Então, em outras palavras, estavam sofrendo perseguição, estavam passando luta, passando dificuldade. Aí o povo falou assim, vou tomar o que é seu, tá bom. Alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Verso de número 35, ele diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Irmão, deixa eu falar algo para você, essa aqui não é a minha palavra, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Vou falar mais uma vez, essa não é a minha palavra, não sou eu que estou te prometendo nada, a Bíblia está dizendo para mim e para você, e tem inúmeros outros textos para trazer isso para você, mas eu me limitei a esses dois, para que eu e você possamos entender, independente de lutas, dificuldades, aflições, provações, o Senhor espera que eu e você possamos permanecer, perseverar na palavra, perseverar na instrução, perseverar na visão, perseverar no sonho, perseverar na sua casa, perseverar na sua família, perseverar no seu chamado, perseverar no seu ministério, perseverar buscando ao Senhor, porque a perseverança vai trazer para mim e para você, a gente acabou de ler o texto, essa perseverança vai fazer com que eu e você possamos ser aprovados diante do Senhor, que sejamos maduros e íntegros no Senhor. Eu vou te contar uma história, e eu prometo que eu termino a minha mensagem com essa história. Um jovem chamado Evan Roberts, já ouviu falar nele? Talvez não, porque hoje a gente não fala muito disso. Com 15 anos, começou a orar. Começou, Senhor, aviva a tua igreja, Deus. Faz algo novo, Pai. Libera a palavra, libera sonhos, libera projetos. Deus, libera algo novo na terra, nós queremos viver algo novo. E ele começou a orar, com 15 anos de idade. Com 26 anos de idade, o Senhor respondeu a sua oração. Não, mais uma vez. Ele começou a orar, um jovem, um adolescente, com 15 anos. Começou a orar, Senhor, quebranta os nossos corações. Nós queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Evan Roberts, 15 anos começou a orar. Com 26 o Senhor responde a sua oração, ou seja, 11 anos depois. Sabe o que aconteceu? Numa manhã normal, em 1904, a palavra fala que o Espírito Santo tomou a igreja de uma maneira sobrenatural. E então começou o que a gente chama de avivamento no país de Gales. E em 6 meses, mais de 100 mil pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque alguém decidiu perseverar. Em entrevista a vários jornais que ele deu, porque o povo começou a perguntar, o que você fez? O que aconteceu? Eu fico imaginando ele falar assim, não, eu só faço a mesma coisa que eu comecei a fazer há 11 anos atrás. O que você faz? A mesma coisa que Deus me deu como visão há 11 anos atrás. O mesmo sonho, o mesmo desejo,
A mesma vontade que o Senhor me colocou há 11 anos atrás. O que eu fiz, eu perseverei. Buscando, orando, jejuando. O Senhor conta com você. Vou falar mais uma vez que eu acho que a gente não entende isso, porque acho que não sei por que a gente não entende isso. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você. Por que você parou? Por que você parou? Por que você abandonou aquilo que Deus te entregou? 15 anos, com 26, ele viu a resposta de uma oração. Irmão, deixa eu falar algo para você. Já tem mais de 150 dias que a gente está em jejum e oração. E agora entramos em mais 100. Sabe quando é que eu vou parar? Porque algumas pessoas já me perguntaram, pastor, quando é que a gente vai ter um break, né, de jejum? Porque, bom, né, final de ano está chegando e tal. Sabe quando eu vou parar, irmão? Quando ele fala assim, filho, para. Caso contrário, eu vou perseverar até eu ver as orações que o Senhor colocou no meu coração serem respondidas. A palavra fala para mim e para você sobre nós perseverarmos. Esse jovem com 15 anos entendeu. Por que eu e você, com mais às vezes de 15 anos, a gente não consegue entender uma palavra como essa? Perseverar, persevere, 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 vai ter luta, persevere, tentações, persevere, vai ter aflições, persevere, vai ter perseguições, persevere, persevere, continue, não pare. Por que você parou? A história vem dizer para mim e para você que Evan Roberts começa com 15 anos, com 26 vive o avivamento. De 1904 a 1905, um ano de poder sobrenatural derramado sobre um país. Os bares fecharam, não existia mais prostituição, não existia mais assalto, não existia mais, bares fechavam. Você tem noção do que é isso, irmão? Aí sabe o que acontece? Em 1906, começa algo chamado Avivamento da Rua Azusa, porque pessoas que viram alguém perseverar em outro país, em oração, falaram assim, cara, a gente precisa perseverar em oração. E a América foi tomada por esse avivamento. A pergunta que eu te faço é, por que você parou? Por que você não quer perseverar naquilo que Deus já te deu como palavra? Vou falar mais uma vez para ver se a gente entende nessa noite. O Senhor conta comigo e com você para a gente viver. A pergunta que eu te faço é, você ainda vai perseverar naquilo que Deus tem para você? Ou as lutas são grandes demais para você parar? Irmão, 11 anos orando pela mesma realidade, com certeza eu penso que esse jovem pensou em desistir. Porque é muito fácil a gente continuar orando quando a gente começa a ver respostas. E quando você não vê nada, irmão? Talvez você parou de orar, talvez você parou de sonhar, talvez você abandonou a palavra, você abandonou essa realidade porque você não viu nada. Isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que esperamos. Cremos. Crer sem ver. Isso é fé. Esperar na certeza que Deus vai fazer. Como? Não sei. Quando? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Se Deus liberou a palavra, Ele me colocou a responsabilidade de estar neste lugar, eu vou permanecer. Eu vou perseverar até ver a palavra do Senhor se cumprindo na minha vida. Nós estamos em 100 dias de jejum. Esse é o dia, já passaram 3, você tem 97 dias ainda. Eu quero te fazer um convite, irmão, de verdade, mais do que um convite, eu quero te fazer um desafio, de verdade mesmo, como igreja, e eu vou falar isso todo culto, se Deus permitir. Eu quero te fazer um desafio, talvez você nunca conseguiu fazer 100 dias de jejum, tá bom, agora tem 97, eu te ajudei, tem 97 dias de jejum ainda, talvez você já começou muitos jejuns e parou, talvez você já começou tempo de oração e parou, você não consegue orar, persevere em oração. Eu te garanto, cara, eu te garanto, irmão, faz isso 30 dias, eu duvido a sua vida não mudar, mas eu não estou falando para você ir na presença de Deus e falar assim, Deus me dá isso, 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 não é isso não. Senhor, me faça perseverar na palavra que o Senhor deu. O que o Senhor tem para mim, Senhor? Muda a minha vida, muda meu jeito de ser, a minha maneira de agir. Irmão, se coloca nesse lugar durante 30 dias, escolha permanecer e perseverar na palavra de Deus. Eu tenho plena convicção que assim como Deus fez na vida de Evan Roberts, na vida do Simon lá em Azusa, da mesma maneira que Deus fez em Toronto, da mesma maneira que Deus fez ao redor do mundo, da mesma maneira que Deus fez
Na Coreia do Sul, com o pastor Young-Shu, Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. A pergunta que eu te faço é: você vai perseverar? Talvez você desistiu de alguma realidade. E eu não posso terminar essa noite sem fazer isso. Hoje eu quero mais uma vez te ativar. Talvez você desistiu. Talvez enquanto eu pregava, feche seus olhos nessa noite. Talvez enquanto eu pregava nessa noite, o Senhor começou a te lembrar de coisas que você já viveu, de sonhos que Ele já colocou sobre você, de palavras que Ele já liberou sobre você, e você desistiu. Você simplesmente abandonou no meio do caminho. Não foi eu que liberei a palavra, eu estou te lembrando delas hoje. Não vim aqui para te acusar, porque isso é o Satanás quem faz. Isso é o diabo quem faz. O Senhor está te dando uma oportunidade de se levantar e perseverar e permanecer na palavra dEle. Talvez tenha sonhos, projetos, coisas que o Senhor já falou com você e por algum motivo você abandonou no meio do caminho. Eu não quero te expor, eu quero como família, como igreja de Deus, orar por você. Eu quero liberar essa palavra sobre você, que todos os sonhos, talvez que foram frustrados por realidades, por palavras que alguém liberou sobre a tua vida. Eu não sei o que você viveu, o que te fez abandonar isso. Mas eu quero orar por você e declarar que a partir de hoje você vai perseverar na palavra que o Senhor tem para você. Amém. Talvez você abandonou sua família, você deixou de orar pela salvação dos seus, você deixou de sonhar com a palavra de Deus. Eu não sei, irmão, eu não sei, você sabe. Como diz o próprio Tiago, você sabe. Eu quero orar por você. Se você pudesse colocar de pé nessa noite.